No princípio, não havia nada, nenhum som, nenhuma luz, nenhuma forma, somente o Deus eterno, infinito, invisível, aquele que sempre existiu. Então ele falou, e o que era vazio se encheu de vida. A voz do Criador rasgou o silêncio e a luz nasceu. O caos se tornou ordem, o nada se tornou mundo e o pó se tornou homem. Assim começa Gênesis, o livro dos começos. Deus criou o homem e a mulher e os colocou no jardim perfeito. Tudo era harmonia, pureza, presença, mas veio a serpente e com ela a dúvida. O coração humano escolheu a desobediência e o Éden se fechou. Mas mesmo diante da queda, Deus prometeu: da descendência da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. A história da redenção começa ali. Os séculos passaram. De um homem chamado Adão, Deus formou um povo pequeno, mas guardado por uma promessa. Vieram Isaque, Jacó, José, e no Egito esse povo se multiplicou e se tornou escravo. Mas o Deus das promessas não esquece. Em Êxodo, ele chama um homem chamado Moisés do meio de uma sarça que queimava sem consumir. O Eterno diz: eu sou o que sou, e com sinais e poder ele liberta seu povo. O mar se abre, o inimigo é vencido e uma nação nasce, conduzida pela nuvem e pelo fogo. Em Levítico, Deus ensina santidade. Em Números, o deserto revela o coração humano, ingrato, vacilante, mas ainda amado. E em Deuteronômio, Moisés, já idoso, se despede dizendo: escolham hoje a vida, para que vivam vocês e seus filhos. E então, sob o comando de Josué, as muralhas de Jericó caem. A promessa se cumpre, mas o coração humano se desvia outra vez. Em Juízes, cada um faz o que quer. O pecado cresce, o sofrimento vem, e Deus, em sua infinita misericórdia, levanta libertadores. Débora, Gideão, Sansão, homens e mulheres comuns, mas cheios do Espírito. E no meio desse tempo turbulento, surge uma história doce. Ruth, uma estrangeira que decide: o teu Deus será o meu Deus, e dela virá a linhagem de Davi, e um dia o próprio Cristo. O livro de Samuel mostra reis sendo erguidos e derrubados. O povo pede um rei e recebe Saul, que se perde no orgulho. Depois vem Davi, o pastor que vence gigantes com fé e um estilingue. Mas também um homem que peca, cai e que chora diante de Deus. Ainda assim, o Senhor o chama de um homem segundo o meu coração. Em Reis e em Crônicas, vemos impérios subindo e caindo, reinos divididos, templos destruídos, corações endurecidos. Profetas se levantam como tochas em meia escuridão. Elias desafia os falsos deuses e faz cair fogo do céu. Eliseu realiza milagres e cura feridos, mas o povo insiste em se afastar. E então vem o cativeiro babilônico.
tristeza, silêncio. Mesmo assim, Deus ainda move corações. Como Esdras e Neemias, os muros são reconstruídos. Com Esther, a coragem de uma mulher salva toda uma nação. Mesmo quando Deus parece estar calado, Ele nunca deixa de agir. Esther chega no cenário e muda um decreto, transforma as impossibilidades. Chegam os livros poéticos. Jó sofre, perde tudo, mas permanece fiel. E se descobre então que o Senhor é maior que a sua dor. Nos Salmos, Davi canta entre lágrimas e vitórias. Em Provérbios, Salomão ensina sabedoria. Em Eclesiastes, qual é o sentido da vida? E Cantares celebra o verdadeiro amor, símbolo do amor eterno entre Deus e o seu povo. Os profetas então anunciam o que está por vir. Isaías vê o Messias, o servo sofredor, transpassado por nossas iniquidades. Jeremias chora pelas ruínas. Ezequiel vê ossos secos ganharem vidas. Daniel permanece fiel em meio aos leões e vê as visões dos fins dos tempos. Os profetas menores, de Oséias a Malaquias, continuam o mesmo clamor. Voltem, arrependam-se. Oséias ama uma esposa infiel, mostrando o amor obstinado de Deus. Amós denuncia a injustiça. Miqueias profetiza: de Belém sairá o rei que governará o mundo. Esse rei é Jesus, que proclamou as boas novas de salvação, trazendo o seu reino entre as muitas povos que estavam em Judeia, em Jerusalém e nas circunstâncias. E Malaquias encerra com uma promessa: eis que enviará o profeta Elias antes que o grande dia do Senhor chegue. E então silêncio. 400 anos sem profetas, mas o céu se preparava. E de repente uma estrela lá em Belém. Um menino nasce numa manjedoura. O Verbo se fez carne. Deus desceu à terra. Os anjos cantam: glória a Deus nas alturas e a paz na terra aos homens de boa vontade. Começa então o Novo Testamento, a aliança. A semente da mulher chega. Ele é o rei prometido, o servo que cura e caminha entre o povo, o homem perfeito, o Filho de Deus. Jesus toca leprosos, perdoa pecados, acalma o mar e ressuscita mortos. Ele ensina sobre o reino, ama os rejeitados e fala com autoridade que nenhum homem jamais teve. Mas o mundo não o reconhece e o Cordeiro é levado à cruz. O céu escurece, o chão treme e ele clama: está consumado. O céu se rasga, o caminho para Deus está aberto. 3 dias depois, a pedra é removida, a morte foi vencida. Ele vive e agora todo aquele que crê tem vida eterna. Em Atos dos Apóstolos, então, o Espírito Santo desce sobre os discípulos. Línguas de fogo, coragem, milagres e salvação. Pedro prega, Paulo viaja. O Evangelho atravessa fronteiras. A igreja nasce, viva, perseguida, mas imparável. As cartas vêm como instruções e encorajamento, revela a graça, o amor, a unidade, a alegria, a liderança, o Cristo como sumo sacerdote, tendo uma fé viva, a esperança e o amor. E vem também juntamente nas cartas dos apóstolos escritas por eles,
vem um alerta contra a apostasia. E então, o último livro da Bíblia é entregue a João, exilado na ilha de Patmos. Tem uma visão gloriosa, um trono no céu, trovões, anjos, cânticos, juízos, mas acima de tudo, ele vê o Cordeiro de Deus resplandecente e vencedor nos céus. O tempo chega ao fim, o dragão é derrotado, a morte é lançada fora e a nova Jerusalém desce do céu como uma noiva adornada. Deus enxuga toda lágrima, não há mais dor, nem pranto, nem noite. A voz do Senhor ecoa: eis que faço nova todas as coisas. E o livro termina assim, com o mesmo Deus que estava no princípio do caos, agora habitando para sempre com seu povo. O jardim se tornou cidade, a promessa se cumpriu, o rei reina e tudo se fez novo. A Bíblia é mais que um livro, é uma carta de amor escrita pelo próprio Deus. De Gênesis a Apocalipse, ele diz: eu te criei, eu te amo, eu te busco, eu voltarei. A história ainda não terminou, porque o mesmo Deus que começou tudo ainda escreve capítulos dentro de mim e dentro de você.